sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, abre aí a sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Dentro de alguns minutos, nós queremos também ministrar a ceia do Senhor a você que faz parte da nossa igreja, e você que é salvo em Cristo Jesus, que já reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós queremos ministrar a ceia, nós queremos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós vamos fazer isso, lembrar o Senhor, lembrar da sua morte, lembrar da sua ressurreição. Então, fica conosco, ouça a palavra de Deus, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Amém? Amém? Enquanto nós estivermos ministrando, você pode ir na liberdade aí da sua casa, da sua família, poder adorar a Deus, dar um glória, um aleluia. Fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 24. Mas antes de entrar nesse texto, nós estamos vivendo esse dia, que é o dia de Páscoa. Uma Páscoa atípica, é bem verdade, muito diferente de todas as outras, mas é um momento de refletir, é um momento de reflexão. A palavra Páscoa no hebraico, ela quer dizer pesar, que significa passagem. Então era a ideia de que o povo estava saindo da escravidão, o povo de Israel estava saindo da escravidão e agora entrando numa liberdade. Era a ideia de que o povo de Israel estava saindo do cativeiro e agora indo para a liberdade. Era a passagem, estava saindo do escuro para ir para a luz. Estava saindo da escravidão para ir para a liberdade. Então a Páscoa, ela significa, a grosso modo, é passagem, é libertação, é ser liberto. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez. Jesus nos trouxe a liberdade. Era o inocente que morreu por aqueles que estavam culpados. Então nós estávamos culpados, nós estávamos debaixo do pecado, nós estávamos debaixo do jugo, e Cristo morre, fazendo com que nós saíssemos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Páscoa é o momento que a gente tem para refletir. É o momento que a gente tem para poder olhar e ver o quanto é maravilhoso a vida com Jesus. O quanto é maravilhoso a gente andar com a pessoa de Jesus. Mas essa noite eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas. O evangelista, o doutor Lucas, a qual escreve esse livro, ele faz uma narrativa com muito detalhe. E é esses detalhes que nós queremos compartilhar com você essa noite. É esses detalhes que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então eu quero que você, antes de a gente de fato ler, eu quero convidar você a fazermos uma oração. A orarmos ao Senhor. A pedir ao Senhor para que Ele nos dê entendimento, clareza da sua vontade para a nossa vida. Então, eu queria convidar você a orar comigo essa hora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor entregou o teu Filho, o seu único Filho, para que pudesse, através dele, revelar um amor incondicional pelo mundo. O Senhor entregou o teu Filho para que morresse numa cruz, para que ressuscitasse, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Senhor, que através do teu Filho, Jesus Cristo, que através do teu amado Filho possamos nessa noite compartilhar das Escrituras. Que o teu Filho possa falar através da nossa vida. Que o teu Filho possa revelar as Escrituras aos nossos corações. Senhor, seja conosco. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Então, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A partir do verso de número 13. A partir do verso de número 13. Lucas capítulo 24. A partir do verso de número 13.
Isso. Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que a distância de Jerusalém era 70 estádios. Iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. Em algumas outras versões vai estar: os seus olhos foram fechados. Versículo 17. E ele lhes disse: que tipo de comunicação são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? Um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um forasteiro em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela tem acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam: está ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Verso de número 25. Então ele lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para credes que em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. Mas ele o constrangiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e lhes deu. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia no nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha que palavra maravilhosa, que palavra fantástica essa noite. E essa palavra que eu quero compartilhar com você essa noite. Essa história, ela vai acontecer depois que Jesus foi crucificado. Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado. Agora os discípulos estão se espalhando. Uns estão dentro de uma casa, outros estão partindo para outros lugares. Agora presta atenção, essa palavra vai dizer que havia 2 discípulos. 2 discípulos que estavam se distanciando de Jerusalém.
estavam se distanciando do local onde o Senhor Jesus, ele já havia dito que ele iria se manifestar. O Senhor Jesus já havia dito, olha, depois do terceiro dia, eu vou ressuscitar. Agora esses dois discípulos estão se distanciando. Eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús. Agora preste atenção nos detalhes desse texto. Porque eles iam no caminho conversando, eles iam no caminho falando um ao outro a respeito daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que havia acontecido em Jerusalém, de todos os fatos, de todas as notícias, de tudo aquilo que havia sido, de todos os acontecimentos que havia acontecido em Jerusalém. Eles vão conversando sobre a morte, eles vão conversando sobre a crucificação, o porquê de tudo aquilo. Eles estão indagando muitas coisas e Jesus vem a eles e eles não reconhecem Jesus. E Jesus vem a ele dizendo, olha, o que vocês tanto conversam? Que tipo é essa de conversa que vocês estão tendo um com o outro? E os detalhes desse texto é que me chama a atenção. Por quê? Porque nesse texto, quando Jesus se apresenta e eles não reconhecem Jesus, um dos discípulos toma a palavra e eles agora dizem, tu és um estrangeiro, tu és alguém que não está no nosso meio, não esteve em Jerusalém esses dias e não sabe do que aconteceu em Jerusalém. Sabe, deixa eu aqui abrir um parêntese, abrir aqui um pensamento, é que esses discípulos agora estão olhando e não reconhecendo Jesus, e eles olham para Jesus não o reconhecendo e o vendo como um estrangeiro. Então preste atenção, deixa eu abrir um leque de informação para você, deixa eu fazer você pensar uma coisa. Todas as vezes que você se distancia, que você se afasta da promessa, daquilo que o Senhor Jesus já te falou, daquilo que o Senhor Jesus já mostrou para você, todas as vezes que você se afasta das Escrituras e daquilo que o Senhor já mostrou para você, daquilo que Ele já sinalizou para você, você começa a olhar para as Escrituras e olhar para a pessoa de Jesus de modo estranho. Você começa a olhar a Ele e ver Ele como uma pessoa que não é mais do seu meio. Na verdade é você ou eu que estamos fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Sabe, quando eu lia esse texto, eu percebi algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Porque esses discípulos, eles começam a falar e Jesus começa a conversar com eles e Jesus começa a perguntar. Eu tenho batido nessa tecla nesses dias com você, que o Senhor Jesus, ele sempre procura, ele sempre é aquele que provoca uma conversa com a gente. O Senhor Jesus é sempre aquele que, por mais que a gente não o reconheça, por mais que a gente não consiga enxergá-lo, por mais que a gente não consiga vê-lo, Ele sempre é aquele que provoca um relacionamento conosco. Sabe, talvez os dias que você está vivendo, talvez as lutas que você tem passado, talvez as frustrações que tem estado no teu coração, talvez a circunstância que está à sua volta, talvez tudo isso que tem acontecido nesses dias é justamente para que você possa olhar para o Senhor Jesus e possa olhar e perceber que Ele está provocando você para que haja um relacionamento com Ele. Ele está provocando você de todas as formas, de todos os meios, para que você volte a olhar para Ele, olhar para a pessoa dEle, olhar para um relacionamento com Ele. Mas preste atenção, esses discípulos, eles começam agora a revelar algumas coisas na sua fala.
Porque Jesus chega a ele e pergunta, eles conversam com Jesus e Jesus pergunta para eles assim, olha, do que vocês estão conversando no caminho? E eles começam a dizer para Jesus, talvez você é forasteiro, talvez você ainda não sabe do que tem acontecido. E Jesus de igual modo pergunta de novo para eles, quais coisas? E eles então vão começar agora a falar, e eles vão começar a dizer a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré. Porque o texto vai dizer, versículo 19, e ele disse-lhes, quais coisas? E eles lhe disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, esses discípulos, eles começam agora a falar e dizer assim, olha, nós estamos conversando a respeito de Jesus. Um homem de palavra poderosa, de feitos poderosos, do Jesus que se revelou aos homens, curou, libertou, manifestou poder, manifestou glória, manifestou multiplicação, levantou o paralítico, curou o cego, ele fez obras poderosas nesses dias. Não há profeta como Jesus, não houve profeta como Jesus. Por vários lugares que ele passou, as pessoas diziam assim, olha, se levantou-se um profeta. Se levantou um profeta na terra. Por vários lugares as pessoas eram curadas, eram libertas, e eles começaram a falar a respeito desse Jesus que fazia obras extraordinárias, desse Jesus que curava os enfermos, expulsava os demônios. Eles falavam desse Jesus que usava de palavras poderosas, palavras que atraíam as pessoas, desse Jesus que usava de palavras que atraía uma multidão para ele, desse Jesus que com palavras ele olhava, ele atraía Deus, mas atraía também as pessoas. Sabe, talvez é esse Jesus que você conhece. Talvez é esse Jesus que você conhece, que é um Jesus que faz milagres. Talvez é esse Jesus que você conhece, que é o Jesus que faz obras extraordinárias. Talvez é esse Jesus que você conhece, que faz coisas tremendas. Talvez esse Jesus, homem que andou pela terra, é o Jesus que você conhece, que você muitas vezes professa dizendo que ele cura o cego, ele levanta o paralítico, ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios. Talvez é esse Jesus que você tem colocado a sua fé. Mas esses homens, eles falam desse Jesus. Mas eles continuam a conversa dizendo, olha, versículo 20, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Talvez você conheça essa imagem de Jesus. Que não é somente o Jesus que faz milagres, não é somente o Jesus que cura, não é somente o Jesus que liberta, mas é o Jesus que foi para a cruz, o Jesus que morreu, o Jesus que pagou um preço, o Jesus que foi para a cruz, que foi crucificado, que os cravos cravaram as suas mãos, cravaram os seus pés. Talvez você conheça Jesus que a coroa de espinho veio sobre a sua face. Você conhece Jesus que ficou pendurado de braços abertos na cruz. Talvez você conheça esse Jesus, um Jesus que cura, que liberta, mas é o Jesus também que foi para a cruz, que pagou um preço. E eles agora estão falando com Jesus a respeito do Jesus da cruz. Do Jesus que foi pagar um preço, que se tornou sacrifício, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Talvez você conheça essa imagem de Jesus. Esse Jesus que foi para a cruz. Esse Jesus que foi morto. E talvez seja esse Jesus que tem estado na vida de muitos cristãos nesses dias. Esse Jesus que está morto na cruz, talvez seja o Jesus que tem estado na vida de várias pessoas. Que é somente o Jesus morto. Que é somente o Jesus que morreu.
que é somente o Jesus que foi crucificado na sexta-feira santa, o Jesus que está crucificado e foi morto. Talvez você conheça somente esse Jesus. Mas esses homens, eles ainda não tinham uma revelação mais clara. Eles tinham parte de uma revelação. Eles tinham parte de um entendimento. Eles sabiam que Jesus como homem, ele curou. Eles sabiam que Jesus como homem restaurou. Eles sabiam que Jesus como homem andou por essa terra e fez obras maravilhosas diante de Deus e diante dos homens. Eles tinham essa revelação. Eles andaram com Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles viram tudo que Jesus fez. Eles contemplaram tudo que Jesus realizou. Eles se glorificaram muitas vezes tudo que Jesus havia realizado. Mas agora eles passaram pela cruz. Eles passaram pelo momento da cruz, pela crucificação. Eles viram Jesus morto, eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus no madeiro, eles viram Jesus lá pendurado. A morte agora é o que está soando no coração desses homens. Porque o texto vai continuar dizendo que eles agora, no versículo 21, mas nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de remir Israel. Olha só, e todavia, além do mais, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só, eles tinham consciência. Só que agora eles estão olhando para a morte de Jesus, para a crucificação de Jesus, e agora a ideia, a expressão das palavras dá a entender que agora eles se frustraram, dizendo assim: nossa esperança estava nele, nossa vida estava depositada nele, tudo que nós acreditávamos estava colocado diante dele, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus foi por ele, e agora ele está morto. Ele morreu. E nós esperávamos que ele remisse Israel. Nós esperávamos que ele fosse aquele que libertaria Israel. Talvez é esse Jesus que você tenha entendimento, o Jesus da cruz. E essa é só a mesma parte de um entendimento. Muitos cristãos estão vivendo somente na ideia do Jesus morto. Do Jesus que foi para a cruz. Que foi tirado por Nicodemos. Que foi descido por José de Arimateia, por Nicodemos. Esse Jesus que foi morto. Que foi colocado no sepulcro. E eles agora estão liberando uma palavra, dizendo assim: nós esperávamos que ele remisse a Israel. Então olha só a ideia desses homens. Do Jesus que faz obras, do Jesus que cura, que tem palavras poderosas, que é um grande profeta. Mas agora na cabeça deles está um Jesus crucificado, um Jesus condenado à morte, um Jesus morto. E eles então falam a respeito disso. Agora presta atenção, quando você só tem a ideia do Jesus que realiza a obra, mas está morto, o seu testemunho pode ser parecido com o dele. Por quê? Porque ele vai continuar dizendo assim: olha, as mulheres que andavam conosco tiveram uma visão de anjos dizendo que ele ressuscitou. Os discípulos, ao ouvirem, correram lá e não o viram também, não viram o corpo dele. E ainda o coração não consegue dar crédito àquilo que Jesus estava fazendo. O coração não consegue contemplar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus está realizando. Sabe, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Há algo maior ainda nas Escrituras. Por quê? Porque esses discípulos, eles contemplaram Jesus, vivo, homem, andando sobre a terra. Agora eles contemplaram Jesus que foi para a cruz, morto, condenado à morte.
mas ainda faltava uma coisa no entendimento desses homens. Então aqui eles começam a ouvir de Jesus palavras poderosas. Eles vão abrir, a Bíblia vai dizer, a partir do verso 26, do capítulo 24 de Lucas, que Jesus começa a abrir as Escrituras. Sabe, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você quer conhecer um Jesus que ressuscitou, você não pode ficar somente na sua visão. Você precisa descorrer as Escrituras para você entender aquilo que Jesus realizou. Você não pode ficar somente na ideia de alguém, você só não pode ficar nas notícias, você não pode ficar somente nos fatos, você precisa entrar e mergulhar nas Escrituras. Jesus então abre as Escrituras, o texto vai dizer assim, e abrindo ele as Escrituras. A minha oração essa noite é que o Senhor Jesus abra as Escrituras. E ele abriu as Escrituras para esses discípulos, a começar de Moisés. E em seguida os profetas. Ele começa por Moisés, e em seguida ele começa a discorrer pelos profetas, mostrando o que o Cristo haveria de fazer, o quanto ele deveria padecer. Então, preste atenção, se você quer conhecer um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou, você precisa discorrer, você precisa começar a buscar nas Escrituras a vida de Jesus. Esses discípulos, eles agora começam a ter uma nova mentalidade. Por quê? Porque ele começa agora a compreender, o seu coração começa a queimar, o seu coração começa a arder, o seu coração começa a pulsar, conforme Jesus ia falando com ele, o seu coração começava a queimar, começava a arder. Então deixa eu falar uma coisa para você, talvez você está me ouvindo essa noite, talvez você está ouvindo aquilo que eu estou compartilhando com você, o seu coração já está queimando, o seu coração está ardendo, o seu coração está pulsando. Sabe o que é isso? As Escrituras, as palavras do Senhor Jesus, elas já estão entrando no teu espírito, elas já estão agindo na sua alma, ela já está fazendo uma obra extraordinária na sua vida. Sabe, aqueles discípulos, eles estavam ouvindo das Escrituras, e conforme eles iam ouvindo de Jesus, a mentalidade de morte estava saindo e a mentalidade de vida estava entrando. Conforme eles ouviam de Jesus, aquilo que era a morte estava sendo arrancada da mente deles, arrancada da mentalidade deles, e agora a mentalidade de vida estava sendo colocada neles. Paulo vai expressar no capítulo de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer, olha, aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte, mas aquele que se inclina para o Espírito, esse é vida. Ele começa a construir uma mentalidade de vida. Então se inclina para o Espírito essa noite, se inclina para o Espírito, porque o Espírito quer formatar em você uma mentalidade de vida. E a mentalidade de vida é quando eu entendo aquilo que Jesus fez após a cruz. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para revelar que Ele está vivo. Ele está vivo e Ele quer habitar no meu e no seu coração. Jesus está vivo e Ele quer revelar isso para você essa noite. Olha só, e Ele vai dizer, olha, versículo 26, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E olha só, Jesus foi no caminho com eles, e Jesus começou a abrir as Escrituras. Jesus começou a falar com eles, desde Moisés e passando por todos os profetas. Toda a Escritura vai revelar Jesus. Todos os livros, de alguma forma, vai revelar a pessoa de Jesus.
E é isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava mostrando dentro das Escrituras, dentro dos livros, dentro dos profetas, aquilo que dizia a respeito dele. Agora esses discípulos, eles estão ouvindo Jesus, e à medida que eles estão ouvindo Jesus, eles estão se aproximando da aldeia de Emaús. E quando eles se aproximam da aldeia de Emaús, aparentemente, Jesus agora vai querer se despedir dele, e Jesus vai se distanciar dele, como dizendo assim, olha, até aqui eu estou acompanhando vocês, mas agora eu preciso seguir meu caminho. Mas quando Jesus tem essa atitude de afastar-se deles, eles olham para Jesus, e agora o coração de uma pessoa que tem uma mentalidade de um Cristo ressurreto começa a ser manifesta. E aqui eu quero pontuar para você, quando a mentalidade do Cristo ressurreto, ele começa a aparecer na nossa vida, a gente é constrangido, primeiro, a todo tempo. A gente constrange ele em todo tempo a convidá-lo a ele a entrar na nossa casa, a entrar na nossa vida. Quando a mentalidade do Cristo ressurreto, ela é presente, então a gente não deseja que ele vá, a gente quer que ele esteja, a gente deseja que ele permaneça, a gente deseja que ele continue presente todos os dias na nossa vida. Então você precisa entender isso essa noite. A mentalidade de um Cristo ressurreto em nós convida ele todos os dias a estar conosco. Convida todos os dias ao Senhor Jesus a sentar conosco, a se fazer presente conosco todos os dias. E é isso que ele prometeu. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Jesus, ele deseja ser constrangido por nós, ele deseja ser constrangido por nós, ele deseja que nós venhamos a dizer para ele, Senhor, fica conosco. Fica conosco hoje, fica conosco pela manhã, fica conosco à tarde, fica conosco durante a noite, fica conosco durante a madrugada. Você precisa aprender com a mentalidade de um Cristo ressurreto, que você precisa desejar estar com ele todos os dias da sua vida. Essa é a mentalidade quando Cristo ressurreto está em nós, quando a vida de Jesus está em nós, quando a pessoa de Jesus já habita em nós, quando ele ressurgiu dentro de nós, dentro da nossa vida. Ele todo dia, em todo tempo, ele é convidado a estar com a gente, porque nós temos ele como precioso, nós temos ele como a pessoa mais importante. Nós temos ele como a pessoa ilustre que todo dia nós queremos ter na nossa casa. Nós temos ele todos os dias. Nós queremos ter ele à mesa todos os dias. E esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto, quando eu tenho a mentalidade do Cristo ressurreto, eu desejo que ele permaneça. Eu desejo que ele fique. Eu desejo que ele se faça presente todos os dias. Segundo ponto, quando eu tenho a mentalidade do Cristo ressurreto, quando eu tenho a vida do Cristo ressurreto, eu quero que ele senta na mesa comigo. Sabe, o reino de Deus é um reino de mesa. Não é um reino de divisão, não é um reino de facção, não é um reino de individualismo, não é um reino onde as placas falam mais alto. Não, o reino de Deus é sentar à mesa. Independente de quem seja, nós sentamos à mesa, porque quando sentamos à mesa temos a certeza que ele se faz presente. Nós temos a certeza que ele está no nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. A mentalidade de Cristo ressurreto em nós faz com que nós queiramos estar na mesa todo o tempo. Faz com que as barreiras, as paredes caiam por terra. Cada pessoa é diferente, irmão.
Cada pessoa tem a sua maneira de pensar, a sua maneira, o seu estilo de viver. Cada pessoa tem a sua particularidade, mas uma coisa temos em comum: o sangue derramado na cruz. Uma coisa temos em comum: a vida de Jesus. Uma coisa temos em comum: a família que o Senhor estabeleceu através de nós. O corpo, nós estamos ligados num corpo o qual cabeça é Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso nesses dias. Sabe, esses dias que o Senhor parou tudo, o Senhor parou todas as coisas, o Senhor parou tudo que existe no mundo, o Senhor deu um stop em todas as coisas. O Senhor, Ele está estabelecendo fundamentos, e um dos fundamentos que Ele está estabelecendo é: vá para a mesa. Vai ter relacionamento um com o outro. Isso é como família, isso é como igreja, isso é como corpo de Cristo. Nós precisamos, nesses dias, entender que Ele está colocando fundamento, Ele está colocando um alicerce de relacionamento. Você não pode pensar que você pode caminhar sozinho. Você não pode pensar que sozinho você consegue vencer todas as coisas. Você não pode pensar que você consegue viver sozinho em meio ao caos. Isso é uma mentalidade de alguém que ainda não entendeu o propósito de Jesus. Isso é a mentalidade de alguém que não caminha no Espírito de Deus. Isso é a mentalidade de alguém que não conheceu o Cristo ressurreto ainda parou no estágio da cruz. Jesus está morto para ele, porque quando Jesus ressuscita em nós, ele quebra as barreiras, e ele nos faz ser amigos um do outro. Ele nos coloca à mesa, Ele nos coloca a sentar um com o outro. Sabe, essa noite o Senhor reservou para que eu e você pudéssemos estar à mesa com Ele como família. E dentro de alguns dias nós estaremos novamente sentados à mesa como o corpo de Cristo. Nós precisamos que a mentalidade do Cristo ressurreto, Ele nos põe na mesa. Ele nos coloca na mesa do reino. Então você precisa entender isso nessa noite. Sabe, você que é meu amigo, você é pastor, você é líder, você cuida de um rebanho do Senhor, você cuida das ovelhas preciosas do Senhor, você cuida de vidas que o Senhor colocou nas suas mãos, confiou a você como ministro, como servo. Você precisa entender, meu amado, você precisa entender, meu querido pastor, que você não pode e você não consegue caminhar sem estar na mesa. Você precisa sentar à mesa. O reino de Deus é um reino de mesa. Esse reino de mesa é um reino que um serve o outro. O reino de Deus, a mesa representa um servindo ao outro, um considerando o outro. Então você que está na sua casa agora, você que está me assistindo, saiba que o Senhor está chamando você para viver o reino dele. E o evangelho do reino nesse tempo, o evangelho do reino é o evangelho de você estar na mesa. Senta na mesa com a sua esposa, senta na mesa com o seu esposo, começa a mudar os seus hábitos. Começa a mudar os seus hábitos. O reino de Deus é um reino de mesa. E Jesus senta à mesa. E como aquele que é o convidado ilustre, ele toma o pão. Ele toma o pão. Ele toma o pão e ele parte o pão. Sabe, essa é a terceira coisa. O partir do pão. O partir do pão, a mentalidade de um Cristo ressurreto. É Ele presente, Ele permanente, Ele convidado a estar em todo o tempo. A segunda coisa é estar na mesa com Ele, com os demais irmãos do corpo. E a terceira coisa é servirmos o pão um para o outro.
Servir o pão é entender que a primeira coisa é servir um ao outro. Partir o pão é servir um ao outro. Partir o pão é saber que há uma palavra no seu coração para o meu coração, e há uma palavra no meu coração para o seu coração. Partir o pão é arrancar o orgulho de dentro da gente, é arrancar o orgulho do nosso coração e aprendermos um com o outro. Aprendermos um com o outro. Nós precisamos nesse dia não só sentar na mesa, mas precisamos aprender a partir o pão um com o outro. Ninguém tem uma revelação maior do que todos, porque a revelação já foi dada a Jesus Cristo. A revelação já foi entregue à pessoa de Jesus através das Escrituras. Mas talvez exista coisas que eu e você podemos aprender junto. Eu e você precisamos servir, partir o pão um para o outro, porque quando partimos o pão um ao outro, os nossos olhos se abrem. Porque o texto vai dizer assim: quando Jesus partiu o pão e deu a eles, os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos. Olha, quando a gente começa a servir a mesa, quando a gente começa a partir o pão um com o outro, irmão, os nossos olhos vão ver Jesus com mais clareza. Os nossos olhos vão ver o Jesus ressurreto na vida um do outro. Os nossos olhos vão ser abertos para contemplar o favor e a grandeza de Jesus nas nossas vidas. Você precisa entender que quando eu sirvo o outro, quando eu me coloco a partir o pão com o outro, quando eu tenho algo no meu coração e eu compartilho com o outro, aquilo que o Senhor está falando comigo e eu compartilho com você, e aquilo que o Senhor está falando com você, você compartilha comigo, nós temos clareza daquilo que Jesus de fato está fazendo nesses dias. Jesus ressuscitou. E agora eles estão entendendo que o Cristo ressurreto está com ele. Os olhos foram abertos. E agora um ao outro, agora a conversa de um ao outro mudou. Agora a conversa de um para com o outro já não é mais a mesma. Agora a conversa de um para o outro é dizendo: olha, o meu coração ardia quando ele falava. Sabe, o meu coração queimava quando ele falava. Quando ele abriu as Escrituras, ardia dentro do meu peito e no meu coração. Sabe, quando nós aprendemos a nos colocar na mesa, quando nós aprendemos a servir uns aos outros, todos os dias o nosso coração vai arder por ele. Todos os dias o nosso coração vai se queimar por ele. Em todo momento que a gente se reunir, nós vamos queimar de amor por ele. Nós vamos queimar de paixão por ele. Nós vamos ser um povo mais apaixonado. Nós vamos ser um povo mais vibrante. Nós vamos ter um povo mais convicto. Nós vamos ser um povo mais ligado na pessoa de Jesus. Nós vamos ter clareza do que ele está fazendo. Nós vamos entender as obras que ele está realizando nesses dias. Amém, irmãos? Você consegue compreender essas verdades das Escrituras? Você consegue entender que agora, quando a mentalidade do Cristo ressurreto entra na nossa vida, a nossa postura muda, e a nossa fala muda, a nossa conversação muda? Porque agora, eles estão, versículo 32, eles disseram um para o outro: não ardia no nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele abriu as Escrituras. Sabe, os fundamentos que o Senhor está colocando nas nossas vidas nesses dias é o fundamento de quando nós sentarmos um com o outro na mesa, quando estivermos em momentos caminhando na vida cristã e sentarmos para conversar, o nosso coração vai queimar de amor por ele. Porque aquilo que a sua boca falar, aquilo que você liberar, vai ser vida. Aquilo que você falar vai manifestar a glória de Deus. Aquilo que você falar vai gerar algo poderoso em nosso coração. Aquilo que você falar vai nos conduzir para uma direção que nós vamos contemplar Jesus, nós vamos correr aos pés do Senhor, nós vamos correr aos pés de Jesus e nós vamos reconhecer Ele novamente e vamos
declarar como esses discípulos declararam. Eles agora estão dizendo um para o outro, versículo 34, dizendo, realmente o Senhor ressuscitou. Quando nós temos a mentalidade do Cristo ressurreto, nós temos a certeza, nós temos a convicção que Cristo ressuscitou. Mas Ele ressuscitou dentro de nós. Ele ressuscitou na nossa vida. Ele ressuscitou para mudar a nossa história. Ele ressuscitou para mudar a trajetória da nossa vida. Esses discípulos, eles estavam indo para Emaús. Eles estavam se distanciando da promessa. Eles estavam se distanciando daquilo que Jesus havia dito. Mas agora eles têm a revelação do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. E agora a Bíblia vai dizer assim, ó, e eles contaram que essas coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Olha só, eles estão dando testemunho agora, dizendo, olha, nós reconhecemos Ele quando Ele partiu o pão, quando Ele sentou na mesa. Sabe, quando a gente sentar na mesa, seja como família, ou seja como corpo de Cristo, como família de Deus, como família dos santos, quando nós sentarmos à mesa, nós vamos ter a revelação clara de Cristo. Quando nós partimos o pão, nós vamos ter a revelação clara de Cristo. Quando você sentar à mesa essa noite e você poder cear com o Senhor e você tomar a vida de Jesus, quando você tocar no corpo e no sangue de Jesus, você vai ter uma revelação clara do Cristo ressurreto. Esses discípulos, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para a promessa. Eles voltam para a promessa que Jesus havia: te espera em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Agora eles têm a revelação clara de Jesus. E agora, através da revelação clara de Jesus, do Cristo ressurreto, eles voltam para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém para falar com os discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas para que esperasse a promessa se cumprir. Sabe, o Senhor, nesses dias, Ele está te guardando na sua casa, porque existem promessas dentro da sua casa que vão se cumprir. Existem promessas na sua família que vão ser liberadas nesses dias, e você precisa estar atento para você entender o que Jesus está fazendo. Há promessas de Jesus, de salvação para a tua casa, que vão se cumprir nesses dias, e você precisa estar atento, porque Ele vai usar a sua vida para que isso aconteça. O Cristo ressurreto, Ele está surgindo no coração de muitas pessoas na nossa cidade. O Cristo ressurreto, Ele está ressuscitando no coração de muitos homens, de muitas mulheres, de muitas crianças. Ele está ressuscitando no coração de muitos idosos. Ele está ressuscitando no coração de muitas pessoas dentro da nossa comunidade. Algo incrível Ele está fazendo nesses dias. Sabe, Deus não parou o mundo à toa. Deus não parou o mundo por parar, Ele parou o mundo para alinhar o mundo com a sua vontade. Ele parou todas as coisas para que todas as coisas se convertam para o seu Filho. Ele parou todo um sistema, Ele parou o globo, Ele parou as nações para olhar para Ele nesses dias. Ele parou as nações para ir para a mesa, para estar com Ele nesses dias. Ele parou as autoridades do mundo para poder contemplar Ele nesses dias. Ele parou a sua família para poder contemplar Ele nesses dias. Você precisa ter uma revelação clara do Cristo ressurreto. Você já tem uma revelação do Cristo que opera milagres. Você já tem uma revelação do Cristo que tem palavras poderosas. Você tem uma revelação do Cristo que foi para a cruz e pagou o preço pelo seu pecado. Mas ele precisa ser ampliado, o entendimento de Cristo ser ampliado na sua vida. O Cristo ressurreto precisa ressurgir dentro do teu coração. O Cristo ressurreto precisa resplandecer dentro da sua alma. Ele precisa resplandecer dentro de você essa noite. Então entenda isso essa noite. Talvez você se afastou. Talvez você frustrado na caminhada. Talvez você frustrado no dia a dia. Você se afastou.
Há um convite do Cristo ressurreto de voltar novamente para o centro da promessa. Há uma palavra do Cristo ressurreto que quer te trazer de volta ao coração do Pai. Quer te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Há uma palavra no coração do Senhor para a sua vida essa noite. E Ele deseja que essa palavra te traga de volta para o centro da vontade de Deus. Para que a vida de Jesus, a vida da pessoa de Jesus possa resplandecer sobre você. Possa brilhar na tua vida, possa fazer diferença na sua vida, possa mudar a sua história por completo. Então você precisa entender essa noite. Se você está afastado, é o dia, é a hora, é o momento de você voltar para o Senhor. Se você um dia abandonou a caminhada, esse é o momento que o Senhor parou tudo para falar com você e dizer assim: eu te aguardo ainda na mesa, eu te espero na mesa, eu estou te aguardando na mesa, eu nunca deixei de esperar você na mesa. Ele está esperando, Ele está aguardando você, Ele está esperando você assentar de novo no lugar que Ele já separou para você. Então, essa noite, eu quero convidar você que está me ouvindo, me assistindo, se essa palavra está queimando no teu coração, se essa palavra está falando no teu espírito, que essa palavra está queimando dentro do seu peito, eu quero convidar você a orar comigo essa noite. Eu quero convidar você a voltar para Jesus. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você ainda não teve a experiência com Jesus. Você nunca o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Essa noite há um convite para você. Há um convite para que você possa vir para a mesa com Ele. Há um convite para você recebê-lo em seu coração e se tornar filho de Deus. Há um convite, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 16, todo aquele que o recebeu, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um convite para você para ser filho de Deus essa noite. Há um convite para você para escrever o seu nome no livro da vida. Há um convite para você a ser restaurado pela pessoa de Jesus. Ele está vivo.